Um cenário: um homem ferido por assaltantes e 4 personagens dessa história bíblica. Um sacerdote que não demonstrou a menor compaixão ao ver seu próximo ferido ao chão. Um levita que fez a mesma coisa que o sacerdote e um personagem nesse cenário todo que iria fazer a diferença na vida daquele homem. Um bom samaritano e o dono da hospedaria. O samaritano tinha muita compaixão em seu coração e estendeu suas mãos para seu semelhante. Quantas vezes nos deparamos com esses personagens em nossas vidas? Mais cedo ou mais tarde passamos por situações em que precisamos de uma mão para curar nossas feridas. No vídeo de hoje, você saberá toda a história do bom samaritano, parábola que o próprio Jesus contou para trazer um ensinamento aos da época e para os dias atuais. Mas antes de darmos início ao nosso tema de hoje, já peço que curtam esse vídeo, se inscrevam no nosso canal, toquem no sininho para receber os novos vídeos e compartilhem com amigos e familiares para que a mensagem de Deus se espalhe pelo mundo. Antes de lhe explicar a história do samaritano, um homem aparentemente simples que passava por aquele local, irei lhe falar o significado da palavra samaritano, só para entendermos o porquê de Jesus ter usado esse exemplo. Samaritano é o indivíduo natural da região de Samaria, próximo a Jerusalém. Na época de Jesus, muitos judeus odiavam os samaritanos, pois eram considerados estrangeiros impuros. Jesus, em seu ministério durante as pregações, ele usava muitas parábolas para apresentar à população a mensagem que ele queria transmitir. Na parábola do bom samaritano, Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó. No caminho, ele acabou caindo nas mãos de ladrões. Os ladrões roubaram tudo o que o homem tinha e ainda lhe feriram muito. Então o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Na ocasião, um doutor da lei se aproxima de Jesus e, na intenção de colocá-lo à prova, pergunta sobre como era possível herdar a vida eterna e qual era sua interpretação a esse respeito. Talvez se Jesus tivesse ido direto ao ponto e tivesse dado a sua opinião e apresentado o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, o mestre da lei provavelmente não entenderia a explicação do Senhor. Mas Jesus sabiamente lhe explicou por parábola e o fez exatamente para apresentar qual a verdadeira base do cristianismo. Essa parábola é contada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, e versos de número 25 ao 37, que diz: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. O estudioso, ao invés de reconhecer sua condição de incapacidade diante da lei de Deus e clamar por misericórdia por não ser capaz de cumpri-la com perfeição, tentou se justificar. Para tanto, ele fez mais uma pergunta: quem é o meu próximo? Livro de Lucas, capítulo 10 e verso de número 29. Com essa pergunta, o mestre da lei basicamente estava afirmando que se ele não cumpria a lei com perfeição, era porque ela não lhe parecia tão clara, especialmente com relação ao amor devido ao próximo. Como você já percebeu, a parábola foi uma forma simples de Jesus falar sobre amor ao próximo. Ficou clara a ideia de demonstrar compaixão e ter empatia pela dor do seu semelhante. Somente assim estaremos fazendo a vontade de Deus e vivendo de acordo com os seus mandamentos. Jesus não fala nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura anônima. Não se sabe sua ocupação, sua condição social, sua nacionalidade e nem o objetivo de sua viagem. Tudo o que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões que o agrediram, deixando-o quase morto pelo caminho. Algo que traz bastante curiosidade nessa parábola é sobre os 2 homens que conheciam a palavra. Podemos perceber pelos cargos que ambos ocupavam
atuavam dentro de algum ministério. Um sacerdote, por exemplo, desempenhava funções importantes como sacrifícios pelos pecados diversos, os sacrifícios pacíficos, as ofertas de manjares, sacrifício pelo sacrilégio, consagrações, culto divino. Ser levita tem o significado de exercer uma atividade ligada ao culto de adoração a Deus. E o termo levita tem se popularizado como a forma como são chamados especificamente os ministros de louvor e músicos evangélicos nas igrejas. Já vimos em ambos que a principal vocação era de servir ao Senhor. Porém, ao olharem para aquela situação de presenciar um homem ferido, espancado, precisando de ajuda com urgência, esses simplesmente ignoraram e passaram sem olharem para trás. Esse principal contexto de Jesus é de mostrar que, para sermos salvos, não basta somente frequentar cultos todos os dias, ter um cargo religioso dentro do templo. Nada disso adianta se não tiver o amor de Cristo firmado em nossos corações. No caso do terceiro homem que passou por aquele local e viu o pobre homem caído e ferido, ele, sem se importar com quem era aquele sujeito que estaria ali jogado naquela situação e com feridas, ele somente o acolheu, limpou, colocou aquele homem em seu animal e o levou até uma hospedaria e cuidou dele. E ainda por cima, em um gesto de pura bondade e misericórdia com o próximo, ele pagou para que ele passasse mais uma noite ali. Isso nos revela que atitudes são mais importantes que as palavras. Segundo Jesus, o samaritano fez o que deveria ser feito. Para os judeus, isso não era um hábito comum, pois em suas mentalidades, os samaritanos não eram considerados povos simpáticos e de bom coração, e os samaritanos também tinham essa mesma visão. Isso é explicado biblicamente em 2 Reis, capítulo 17, verso de número 24. Por razões históricas, reinava entre judeus e samaritanos um grande ódio. Alguns motivos aparecem na Bíblia ao falar da infidelidade religiosa. Por exemplo, samaritanos fazem resistência à reconstrução do Templo de Jerusalém após o retorno do exílio babilônico. O samaritano poderia ter ficado feliz com o sofrimento daquele homem ferido, porque os judeus eram inimigos dos samaritanos. Mas o samaritano não viu ali um inimigo ou um problema alheio. Ele viu um ser humano, tal como ele, que precisava de ajuda. Ele não ficou indiferente. Ele ajudou. O bom samaritano amou de verdade. Temos prova disso o tempo todo na Bíblia. Em alguns versículos que constam no Novo Testamento, podemos comprovar esse precioso mandamento que o Senhor nos ensinou. Na Epístola de Tiago, capítulo 2 e verso de número 26, nos diz: a fé sem obras é morta. Sendo membros da igreja, devemos demonstrar a nossa fé vivendo de acordo com o Evangelho. O livro de João, capítulo 15 e verso de número 12 diz: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E também tem a mensagem de Jesus no livro de 1 João, capítulo 3 e versos de números 15 e 16, que nos diz: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O que o Senhor Jesus quis dizer quando contou essa história é que muitas vezes o nosso próximo não é um familiar ou do nosso grupo conhecido de amigos, e sim algum inimigo nosso, como no caso ali de um judeu e um samaritano. Levando em conta a parábola e trazendo aos nossos dias atuais, presenciando e vivenciando o amor de muitos se esfriando, será que se passássemos por uma situação igual a essa, teríamos a mesma atitude que o samaritano teve? Levando em conta a pergunta que o mestre da lei fez a Jesus sobre como ele fazia para herdar a vida eterna, Jesus declara nitidamente que o princípio é guardar a lei do Pai, seguido de amar ao próximo como a si mesmo. Amar alguém que não conhecemos não é uma tarefa tão fácil, ainda mais se aquela pessoa te feriu. Mas por meio da graça e através do Espírito Santo, encontramos o necessário para ajudar o nosso próximo e liberar perdão. Amar o outro sem condições, sem desejar nada em troca. Os salvos em Cristo Jesus andam nas boas obras e, como regra de gratidão, guardam os mandamentos do Senhor. Em Tiago, capítulo 1 e verso de número 22, encontramos nessa passagem bíblica um contexto que melhor exemplifica a parábola que Jesus ensinou. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agradeço a sua companhia até aqui. Que o Senhor Jesus abençoe tua família e compartilhem esse vídeo para que alcance mais almas. Não se esqueçam de tocar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Comentem aqui embaixo o que acharam do tema de hoje e já deixem sugestões de temas para os próximos. Graça e paz. Até logo.